Bom, pessoal, nós semana passada iniciamos essa série, então hoje é nosso segundo encontro a respeito do tema quebrados. Aqueles que não estiveram conosco semana passada, eu gostaria de incentivá-los para que vocês assistam a primeira parte no nosso canal do YouTube, porque aí você vai conseguir entender com mais clareza e de forma mais completa tudo que nós estamos conversando, tá bom? Qual é o objetivo dessa série? Nós temos como objetivo refletirmos na história de Sansão. Sansão é conhecido pela grande maioria de vocês, certo? A história dele se encontra no livro chamado Juízes da Bíblia. E na história de Sansão nós estamos caminhando nela e nós estamos vendo como Deus trabalha em pessoas quebradas, pessoas falhas, pecadoras. Ele se utiliza de todos os meios possíveis para libertar essas pessoas, libertar os seus filhos, mesmo que esses não mereçam ser libertos. Desde crianças, é muito comum nós assistirmos filmes, desenhos de super-heróis. Super-heróis é algo que faz parte do imaginário, não é, da população. Parece que todos nós queremos ser super-heróis. E nós, a certo ponto, começamos a deixar, não necessariamente deixar, mas não somente assistir esses super-heróis, mas começar a ter nossos super-heróis em pessoas. Pessoas que nós admiramos, pessoas que nós olhamos para elas e parecem de fato que vencem sempre, nunca se abalam, têm uma força tremenda, um poder incrível, são fortes. Mas o ponto é que, conforme nós vamos crescendo, nós percebemos que as roupas desses super-heróis que nós tanto admiramos e tanto gostaríamos de ser iguais, elas não servem em nós. Porque nós começamos a perceber que nós não somos tão fortes assim. Nós falhamos muito mais do que nós gostaríamos de falhar. Não somos essas pessoas tão incríveis a todo tempo. Somos tolos em tomadas de decisões, temos o coração duro, somos egoístas, magoamos pessoas e não raramente estamos frustrados e desanimados com as nossas próprias escolhas e com a nossa própria vida. A verdade é que vai chegar um tempo que você vai ter que encarar a realidade, que é, super-heróis não existem. Até mesmo essas pessoas que você admirava como um super-herói ou uma heroína, quando você se aproxima delas, você percebe que elas têm também um lado cinzento, um lado bem complexo de lidar. Se você ainda não percebeu, é porque você não se aproximou o suficiente dessa pessoa. Não é? Então, o relato da vida de Sansão mostra um herói quebrado, mostra um herói que sangra, heróis que falham, heróis que pecam, mas que são salvos e cuidados pelo único e perfeito herói, que é Deus. E nós começamos semana passada e vamos domingo após domingo refletindo em como Deus trabalha na vida dos seus filhos e principalmente como Deus livra seus filhos deles mesmos. Porque nós somos uma máquina de criar problemas para nós mesmos. Rapidamente, nós vimos semana passada sobre a vida de Sansão. A mãe de Sansão foi visitada por um anjo
E este anjo trouxe a mensagem de que, mesmo estéril, ela ficaria grávida. E esse filho que nasceria, ele nasceria com uma grande missão, que era de começar a libertação do povo de Israel, porque eles estavam escravos do povo dos filisteus. Nós vimos também que quando o anjo anunciou o nascimento desse filho, que nós sabemos que é Sansão, foi anunciado que ele seria nazireu desde o ventre. E o que era nazireu? Nazireu era um voto que era feito de forma voluntária pelas pessoas. Ele incluía 3 regras básicas. A pessoa não poderia beber vinho, bebidas alcoólicas ou algo que venha da uva. Ela não podia tocar em carne morta, então ela não podia ter contato com cadáver, comer carnes, não é, com sangue, e ela não podia cortar o cabelo. Tudo isso enquanto durasse o voto dela, porque esse voto ele era voluntário, ele tinha um tempo para começar e um tempo para acabar. E qual era o propósito do pessoal que fazia esse voto? O propósito era ter uma ajuda especial de Deus em um momento crítico que eles estavam passando. Sansão, ele não teve opção. Deus impôs sobre ele que ele seria nazireu desde o seu nascimento. Ou seja, o voto para ele não foi voluntário e o voto para ele não tinha um prazo de término em vida. Ele nasceu nazireu e ele morreria nazireu. Basicamente, de forma extremamente resumida, sobre a vida de Sansão, esses são os pontos importantes que nós vimos semana passada. E óbvio que nós refletimos em cima de cada ponto desses, né? Para hoje, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Certo dia, Sansão estava em Tima, que é uma região, e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma moça filisteia em Tima, eu quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos, ou seja, descrentes. Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio de tudo isso, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Da mesma forma de semana passada, nós vamos então refletir nesses 4 versículos aqui e tirar ensinamentos para nós sobre o relato da história de Sansão. Então, no capítulo anterior, que foi semana passada, Sansão ainda nem havia nascido, não é? A mãe dele havia recebido a mensagem que ela iria se engravidar. Já agora no capítulo 14, nós temos um grande salto no tempo. Aqui Sansão já nasceu e está grande, não é? E já está causando problemas para ele, para a família dele e para todo o povo dele. E aqui nós entramos no ponto número 1, um herói quebrado. Sansão, então, ele foi até a região de Tima, e lá ele se apaixonou de tal forma por uma mulher, que ele decidiu casar com essa mulher. Após ele cair nessa paixão, ele volta para sua casa e avisa seus pais: olha, eu me apaixonei por essa mulher, eu vou me casar com ela, e vocês vão conseguir ela para mim. Agora tem um detalhe que o texto traz para nós. Essa moça fazia parte do povo filisteu, ou seja, ela fazia parte
do povo que estava escravizando Israel, que era o povo de Sansão. Não é? Então, imagina um pai, vou criar uma ilustração. Imagina um pai que trabalha numa empresa, ele precisa muito desse emprego. Talvez ele já seja mais idoso e não vai conseguir se reposicionar no mercado de trabalho, enfim, diversos motivos. O ponto é que ele precisa desse emprego. E o dono dessa empresa começa a humilhar esse rapaz, começa a abusar dele, começa a pedir mais do que o combinado, começa oprimindo ele. Passado o tempo, o dono dessa empresa demite esse rapaz, não acerta R$1 com ele e ainda começa a levantar falsas acusações e continua falando mal, entre outras formas de oprimir, abusar e atingir esse rapaz. E passado algum tempo, o filho desse pai, que passou por tudo isso nessa empresa e teve sua vida destruída porque ficou sem aposentadoria, enfim, o filho desse pai chega no pai e fala: pai, eu vou me casar com uma das filhas do dono daquela empresa. Você consegue imaginar o coração desse pai? É como assim, você vai se casar com aqueles que destruíram nossa família? Claro que guardadas as devidas proporções, obviamente, o sentimento desse pai aqui, dessa ilustração, nos faz ter ideia do quanto a atitude de Sansão, ela foi dura para sua família e extremamente ofensiva para o seu povo. Só que a situação ela vai piorando. Por quê? Existia uma ordem direta e expressa para que os filhos de Deus não se relacionassem, não se casassem com descrentes. E os filisteus faziam parte desses povos que eram povos descrentes. Então, Sansão, como parte do povo de Deus, ele não poderia sequer pensar em se casar com aquela moça. Além disso, na cultura do povo de Israel daquele tempo, quem tinha a responsabilidade de buscar a moça com quem o filho iria casar era o pai. O pai buscava a moça, o pai fazia esse meio de campo. Eu acredito que até por isso, quando Sansão voltou para casa, ele falou para o pai: consiga ela para mim. Tipo, eu escolhi, e agora você vai fazer o que você tem que fazer, vai lá e consegue ela para mim. Ou seja, o fato de Sansão ter ido lá, decidido com quem ele iria se casar, que a gente já sabe que existe uma ordem para ele não se casar com pessoas descrentes, e voltar para o pai avisá-lo que ele escolheu com quem ia se casar, isso dentro daquela cultura era uma tremenda falta de respeito com o pai. Era uma vergonha para a família, uma desobediência contra o seu pai. Agora espera um pouco, não é? Porque nós vimos semana passada, recapitulei agora, Sansão não foi aquele juiz, né, o herói, que Deus mandou um anjo avisar a mãe que nasceria. Ele seria um enviado de Deus, um herói que iria nascer. E esse herói, separado por Deus, iria nascer para libertar o povo dele da escravidão dos filisteus. E agora você tem esse herói que foi anunciado por Deus, separado por Deus para começar a libertação do teu povo dos filisteus, querendo se casar com o inimigo, ou seja, querendo se casar com uma mulher que fazia parte do povo filisteu, desobedecendo diretamente a ordem de Deus para que não se casassem com descrentes, e desobedecendo, envergonhando a sua família, especialmente o seu pai.
quando nós lemos sobre o anúncio do nascimento de Sansão, algo mágico, não é? Um anjo aparece para a mãe dele e avisa que ela terá um filho, e esse filho irá libertar o povo. Então nós começamos a fazer a imagem de verdadeiramente um herói. Alguém forte, poderoso, alguém que nasceria com essa missão e viveria de acordo com essa missão. Mas a imagem desse herói perfeito foi quebrada aqui. Porque agora nós conhecemos Sansão, não um herói perfeito, mas um herói fraco e quebrado. E nós temos logo de cara duas características do temperamento dele que demonstrava como ele foi fraco e quebrado. A primeira característica é o versículo 2. Vi uma moça filisteia intima, quero me casar com ela. Ele era impulsivo, temperamento explosivo, não é? Ele se demonstra aqui ser uma pessoa totalmente controlada pelas suas emoções e pelos seus desejos. Então, ele vê, ele deseja, e sem fazer nenhum tipo de consideração ou ponderação, ele vai lá e pega para si. Movido por impulsos. Essa impulsividade de Sansão resulta numa fraqueza. Fraqueza essa que nós vamos ver ao longo dos domingos, fará ele pagar um alto preço. E se você já foi uma pessoa impulsiva ou toma decisões no impulso, se você é uma pessoa guiada por sentimento e emoções, isso é uma fraqueza. E você sabe. Por quê? Porque com certeza você já tem pagado um preço pelas suas decisões impulsivas. A Bíblia nos traz um conselho, um alerta, Provérbios 19:2. A Bíblia diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Não é bom agir sem pensar. Não é bom agir sob um impulso. Não é bom, não é sábio não ponderar a sua decisão. Segunda característica que nós vemos aqui a respeito de Sansão, que demonstra que ele foi fraco e é um herói quebrado, é que ele foi tolo, ou seja, bobo. Um herói não é bobo, né? Um herói não é alguém tolo. Mas no versículo 3, nós vemos: porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Sansão se mostra tolo porque ele está sendo soberbo. Ele está fazendo pouco caso dos conselhos que está recebendo. Nesse caso específico, os conselhos dos seus pais. Além de desdenhar dos conselhos dos seus pais, que era alguém que até neste momento ainda era autoridade sobre a vida dele, como eu acabei de falar, ele está demonstrando uma total desobediência ao seu pai. Ele está envergonhando a sua família. Isso é uma atitude tola. É uma atitude boba. E Provérbios novamente nos traz um conselho. 19:20. Aceite o conselho e a instrução, e acabará sendo sábio. Olha a combinação explosiva. Sansão é impulsivo e não ouve conselho de pessoas mais sábias que ele. Não tem como dar certo. Se você é uma pessoa impulsiva e além disso é soberba, você não ouve conselhos, você não para ouvir aqueles que têm mais experiência que você desdenha do que aqueles que te amam querem te aconselhar, você provavelmente vai pagar um preço muito alto por isso. Não podemos ser impulsivos. Temos que ponderar aquilo que nós queremos.
Não podemos ser controlados pelas nossas emoções. E além disso, enquanto estamos ponderando, devemos ouvir aqueles que têm mais experiência, aqueles que, além de ter mais experiência, se realmente se importam conosco. Você não precisa cair nos mesmos buracos que essas pessoas caíram. Você não precisa ser um tolo. Você pode seguir o teu caminho, se desviando dos buracos. Por quê? Porque você ouviu quem já caiu neles. Então veja, de um herói poderoso, nós temos aqui um herói quebrado. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Jugo desigual. O versículo 3 diz assim: seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus, pagãos ou descrentes? Em Êxodo, capítulo 34, Deus havia falado claramente para que o seu povo não fizesse nenhuma aliança com qualquer povo que fosse descrente. E por que Deus havia proibido seus filhos de fazerem alianças com os descrentes? Versículo 16 de Êxodo 34 dá para nós a resposta. Por quê? Porque essas pessoas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Nós encontramos um paralelo dessa ordem também no Novo Testamento, onde inclui todos os povos, onde a salvação atinge todos os povos, inclusive nos incluindo. 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus, ou seja, nós, porque Deus habita em nós, e os falsos deuses, que são os ídolos? Pois nós somos templos do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segunda Coríntios ainda é mais duro que Êxodo. Muitos cristãos, ao lerem essa ordem, saberem da questão do jogo desigual, eles acham que o problema é que o cônjuge que não é cristão, ele vai tentar tirar o crente da igreja. Falar, a pessoa, então, se esse é o problema, não tem problema, porque a pessoa que eu quero me casar, ela respeita a minha fé. E ela não vai me proibir, de ir à igreja. Ela não vai proibir eu de ter essa fé, de praticar essa fé. Mas o problema não é esse. Qual é o problema levantado pela Bíblia e por isso proibindo crentes fazerem aliança com descrentes? O problema é a idolatria. E como nós já vimos várias vezes aqui, eu não vou ficar explicando tudo de novo, mas eu vou resumir para aqueles que não estiveram aqui antes.
Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar que pertence a Deus na sua vida. Ou seja, de forma bem clara, de forma bem sucinta, é você ter no seu coração qualquer coisa que é mais importante que Deus. Se você tiver no teu coração qualquer coisa que exerça mais influência na sua vida do que o próprio Deus, isso é uma idolatria. E dentro do casamento, ou dentro de um relacionamento, que a outra parte não ama Deus acima de tudo, é óbvio que vai constantemente surgir situações que você vai ter que se adaptar. É óbvio que vai surgir situações que você vai ter que abrir mão. E quando vier os filhos, essas situações vai crescer de forma exponencial. Porque haverá duas formas de criar o filho. O crente vai pensar de uma forma e o descrente vai pensar de outra forma. Isso vai impactar totalmente as decisões em cima dos filhos. Timothy Keller, um grande escritor, vocês sabem que eu gosto muito dele, eu vou ler aqui, porque ele talvez seja um pouco pequeno, mas ele diz assim: você tem um relacionamento íntimo com alguém que não entende o que deve ser a verdadeira mola mestra e motivação de absolutamente tudo o que você faz. O que ele está falando aqui? Para o cristão, a motivação, o propósito pelo qual ele levanta todos os dias é Deus. É para glorificar o nome de Deus, obedecer a Deus. A outra pessoa não entende isso, porque isso não é o maior propósito da vida dela. E ele continua: a reação natural é isso tornar Deus menos importante em relação a tudo. Caso contrário, ou seja, se você ficar batendo o pé e querer vencer todas as vezes na sua casa, você receberá olhares perplexos do seu cônjuge. Existirá uma pressão diária, invisível, para adorar outra coisa, o próprio cônjuge ou os ídolos que ele ou ela traz para o casamento, provavelmente sem perceber. Essa expressão jugo desigual é uma expressão que surge lá no Antigo Testamento. O jugo era uma peça que você colocava nas costas de dois animais. E aí eles carregavam um aparelho agrícola e eles iam andando, lavrando a plantação. Então eles iam andando, arrastando esse aparelho pesado e esse aparelho ia rastelando a terra, como se fosse isso. E o Antigo Testamento fala assim, não coloca boi e jumento junto no jugo. Ou seja, não pega o jugo e coloca de um lado o boi e do lado dele um jumento. Por quê? Porque a natureza é diferente, são animais diferentes, eles pensam diferente, a força deles é diferente, tudo é diferente. Eles não vão conseguir trabalhar junto. O trabalho não vai ficar bem feito. Eles são diferentes. É melhor você colocar boi com boi. Eles têm a mesma força, a mesma natureza, eles funcionam da mesma forma, eles têm o mesmo tamanho, a mesma característica. O trabalho vai ficar muito melhor, vai ficar bonito. Então, quando fala de jugo desigual, a expressão é essa. O jugo igual é colocar dois animais da mesma natureza. O jugo desigual é colocar um animal de cada natureza. E a Bíblia fala, não coloque jugo desigual. Ou não se coloque em um jugo desigual. Você já havia percebido que as relações e associações que nós fazemos na vida, elas são produzidas e determinadas pela natureza das pessoas? Porco anda com porco, ovelha anda com ovelha. Por quê? Porque a natureza determina as relações que qualquer ser vai ter. Então, pessoas que têm a mesma natureza, ou seja, compartilham dos mesmos princípios, naturalmente elas vão querer se relacionar. Por quê? Porque elas desejam ir para o mesmo lugar, elas têm o mesmo propósito, é a mesma missão, elas estão
de forma harmônica, trabalhando juntos, em prol da mesma coisa. Então, um cristão que tem uma natureza santa não deveria querer se juntar com um não cristão que tem uma natureza ainda nas trevas. A prioridade de um cristão, a prioridade é primeiro. Então, o que vem primeiro na vida de um cristão é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E a prioridade da vida de um não cristão é qualquer coisa. Por quê? Porque ele não vive de acordo com algum Deus, ele não vive de acordo com algum princípio, ele vive de acordo com a sua própria consciência. Então ele determina qual é a prioridade da vida dele. E essa prioridade pode mudar ao longo da vida. É totalmente diferente de um cristão. Um cristão tem como prioridade obedecer a Deus, e essa prioridade não muda ao longo da vida. Nós nos tornamos cristãos, morremos cristãos, tendo a mesma prioridade, nós não mudamos. Nós não deveríamos permitir que a nossa prioridade mudasse de acordo com as nossas emoções, sentimentos, ou de acordo com as situações que nós vivemos. Nós continuamos obedecendo a Deus, crendo em Deus em todo o tempo. Um não cristão é diferente. A prioridade dele muda de acordo com a situação. A prioridade dele pode mudar de acordo com as estações da vida. A consciência dele diz qual é a prioridade da vida dele ou dela. Não é um terreno estável. E uma vez que um não cristão decide fazer aliança com... E uma vez que um cristão decide fazer aliança com um não cristão, já fica claro que para esse cristão obedecer a Deus não é sua prioridade. Ou seja, essa pessoa pode crer em Deus, mas ter Deus como prioridade na sua vida e obedecê-lo acima de tudo e de todos, não é algo que ela valoriza ou que ele valoriza. Para essa pessoa, desobedecer a Deus para satisfazer seu próprio desejo e emoções é algo que é válido. É algo que vale a pena ser feito. Então você percebe que, em última instância, uma pessoa que se diz cristã e decide se casar com um não cristão, ela nos faz duvidar da sua fé. Porque, irmãos, diferente do que muitas pessoas possam achar, ser cristão não é assim, eu creio que existe um Deus e que Ele criou todas as coisas. Ser cristão é aceitar Deus como Senhor e Salvador da sua vida. É reconhecer que você é falho, que você é pecador, que você não consegue cumprir os próprios compromissos que você faz para você mesmo, que muitas vezes você se deixa ser levado pelas suas emoções. Enfim, você reconhece, eu preciso de alguém que cuide da minha vida, alguém perfeito, alguém que tenha de fato capacidade de cuidar da minha vida. E então você aceita Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Então, ser cristão, de fato, implica permitir que Deus seja seu... Permitir, né? Modo de falar. Porque Deus tem misericórdia e Ele respeita a nossa decisão, certo? Mas ser cristão implica necessariamente, é uma condição, Deus ser nosso Senhor, nosso Salvador. Uma pessoa que se diz cristão e insiste em manter uma vida onde Cristo não é o seu Senhor e Salvador, talvez seja uma pessoa que apenas simpatize com a fé cristã, aprecie a moral cristã, a ética cristã, porque de fato a moral e a ética cristã são maravilhosas. Tanto que quando você vê, por exemplo, um casamento de descrentes funcionando, pode reparar lá, funciona em grande parte porque eles usam da moral e ética cristã. O que a moral e ética cristã diz? O marido deve amar a esposa acima de todas as coisas, se necessário dando a sua vida por ele.
a mulher deve respeitar o marido. Moral cristã diz que deve haver fidelidade acima de todas as coisas. Moral cristã não aceita adultério, não aceita infidelidade. Moral cristã diz sobre ser sinceros, sempre honestos um com o outro, e assim por diante. Então, até um casamento não cristão, ele sobrevive através da ética cristã, através da moral cristã. Certo? O plano de Deus para o casamento é que o casamento esteja sempre em harmonia de pensamento. Por quê? Porque ambos vão lutar por aquilo que realmente vale a pena lutar, que é o quê? A salvação um do outro. Porque de nada adianta você ter uma vida maravilhosa aqui e depois se perder eternamente. É uma conta boba de ser feita. É como eu falar, olha, aqui tem um doce, mas se você esperar para pegar esse doce, espera 1 ano, eu vou te dar doces infinitos. Você fala, não, mas eu quero agora, eu quero esse doce agora. Não tem sentido você querer trocar uma eternidade por um momento pequeno, onde você atende seus desejos e emoções. Compreende? Então, um casamento entre evangélicos, entre cristãos, ambos lutam pela mesma coisa, ou seja, a salvação um do outro. Um deve ser a força do outro quando o outro está fraco. Um deve demonstrar o amor cristão quando o outro está fraco. E juntos eles se fortalecem em prol do mesmo resultado, que é o quê? A nossa salvação. E quando os filhos nascem, os dois têm o mesmo propósito sobre os filhos. Qual? Salvação. Nós vamos ensiná-lo a respeito de Deus. Nós vamos ensinar a Bíblia para que o nosso filho seja salvo. E com isso você tem um casamento que glorifica o nome de Deus. Então o casamento, em última instância, ele glorifica o nome de Deus. Um casamento entre crente e descrente, ele não tem como glorificar o nome de Deus necessariamente. Não tem como os dois andarem em harmonia no que se diz a respeito de prioridade de vida. Então veja, racionalmente, para mim, pelo menos, fica muito claro que é incoerente um cristão desejar se casar com um não cristão. Porque se você parte da primícia, da verdade de que ser cristão é ter, a nossa prioridade é obedecer a Deus, é incoerente você já começar desobedecendo a Deus no casamento. E um adendo que Paulo também faz em suas cartas, 2 Coríntios. Aqueles cristãos que estão casados com descrentes, seja por qualquer que seja o motivo, se casaram antes de vir à fé, ou mesmo depois, quando eram cristãos, se afastaram, enfim, qualquer que seja o motivo que um cristão está casado com um descrente, Paulo insiste para que vocês não se divorciem por esse motivo, mas que vocês, através de um bom testemunho, santifiquem o seu lar, lutem pela salvação da sua família. Por quê? Porque nós não podemos resolver um problema criando outro problema. E o divórcio vai gerar muitos problemas. Então, Paulo insiste, não se divorciem por causa disso. Agora que foi feita a aliança do casamento, lute pelo seu casamento. Não é? Lute para que Deus seja o Senhor da sua casa. Sansão se demonstra um cristão que nos faz duvidar da sua fé. E de novo, um herói quebrado. Porque aquele que nasceu separado por Deus para libertar o povo, ou seja, a missão dele era gigantesca, agora ele está querendo se casar com esse povo. Novamente nós vemos Sansão, um herói estranho, um herói meio atrapalhado, pelo menos, né? É o Chapolin Colorado da Bíblia, né? Esse aqui não é o tipo de herói que nós esperávamos. Continuando.
Então, o ponto 1 foi um herói quebrado, o ponto 2 foi jugo desigual, e o ponto 3 é um povo engolido. Certo dia, Sansão estava em Tima, viu uma moça do povo filisteu. Olha, o fato de Sansão estar em Tima e ter achado essa moça lá, porque lá era um território inimigo, era um território que pertencia aos filisteus. Então o fato de Sansão estar lá, ter acesso a esse território, e até querer se casar com uma inimiga do povo de Deus, é uma informação muito importante. Por quê? Porque fica claro para nós que, mesmo Israel escravizado, ou seja, sob o domínio dos filisteus, até certo ponto eles estavam vivendo de forma pacífica. Por quê? Porque Israel tinha livre acesso ao território dos filisteus. Eles andavam livremente. Isso demonstra que eles estavam vivendo, de certa forma, pacífica. E esse não era o esperado. Porque todas as outras vezes que Israel foi feito escravo, estava sob o domínio de outro povo, eles lutavam contra esse povo, eles não aceitavam esse domínio. E aqui nós não estamos vendo isso acontecer. Semana passada nós vimos que esse povo aqui, Israel, eles viviam dentro de um ciclo vicioso, certo? Para quem não veio, qual era o ciclo? O povo de Deus se afastava de Deus, abraçavam falsos deuses, se envolviam em grandes problemas por isso. Então eles clamavam a Deus por libertação. Deus levantava um juiz para libertar esse povo. E daí vem o nome do livro, Juízes. Por quê? Porque quando o povo estava num problema, Deus levantava um juiz para libertar esse povo. Por isso que esse livro chama Juízes. Então Deus tinha levantado vários juízes. Sansão é só mais um dentre esses juízes. Ao longo de anos e anos e anos isso foi levantado. Só que agora, sabendo que o povo de Israel está vivendo pacificamente entre os filisteus, entre esse povo que oprimia eles, está faltando uma parte desse ciclo. Qual é a parte que está faltando? Israel não está clamando por libertação. Israel não está pedindo a Deus para ser liberto dos filisteus. Afinal de contas, eles já estão vivendo pacificamente. Eles não demonstram nenhum tipo de resistência mais à opressão e ao domínio dos filisteus sobre eles. A verdade aqui é que eles haviam aceitado esse domínio. Eles haviam se conformado em serem dominados pelos filisteus. Ou seja, eles estavam de tal forma enfiados em um buraco, que eles falaram, aqui é o nosso caixão, a gente vai morrer aqui, então vamos se conformar, é isso mesmo que aconteceu, eles nos dominaram e vamos tentar fazer a nossa vida aqui da forma como dá para fazer. Nos outros ciclos que Israel foi escravizado, oprimido, eles clamavam a Deus porque o domínio sobre eles era apenas um domínio político, ou seja, o rei de um outro povo dominava eles, e além do domínio político, você tem o domínio militar, porque o rei vinha dominá-los com o exército contra Israel. Mas dessa vez a situação foi muito mais além, uma situação muito mais profunda. Por quê? Não se tratava apenas de um domínio político-militar, mas agora o domínio é sobre a mentalidade deles. A mentalidade deles foram dominadas. Eles perderam a consciência de quem eles eram.
E uma vez que eles perderam a consciência de quem eles eram, eles começaram a se adaptar à cultura daqueles que o oprimiam. Então, o domínio agora, de fato, é completo, porque houve um domínio da mentalidade, a forma deles pensar mudou. Um teólogo fala sobre essa parte do livro de Juízes o seguinte: não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo, quando veio no teu ministério terreno, a Bíblia nos conta isso, relatos históricos nos comprovam isso, outros documentos históricos nos dizem sobre isso, né? Então não há dúvidas que houve um homem chamado Jesus Cristo que passou por essa terra, impactou essa terra de tal forma que hoje a história da humanidade é contada antes dele e depois dele. Nenhum outro homem ou Deus impactou de tal forma a humanidade ao ponto do tempo do mundo ser dividido em antes dele e depois dele. E nós sabemos que durante esse tempo o impacto dele foi tão profundo que ele foi morto. Ele foi assassinado. Os seus seguidores foram também mortos. A grande maioria dos seus apóstolos, por exemplo, de diversas formas, decapitados, crucificados, apedrejados. Ao longo da história, os cristãos foram devorados por feras, colocados em meio ao Coliseu, para servir de diversão, afogados, trucidados. E hoje, os cristãos continuam sendo perseguidos. Em alguns países, como o Brasil, de forma mais velada. Em outros países, continua de forma totalmente explícita, onde nós temos irmãos nossos morrendo a todo instante. A história do cristianismo deixa muito claro, não existe harmonia entre Cristo e o mundo. Nós sempre estamos em conflito. Sempre. Por quê? Pela mesma lógica do casamento, porque nós temos uma prioridade diferente. Nós vivemos com um propósito diferente. E esse propósito não muda, nós nos posicionamos. E constantemente esse propósito, essa prioridade, essa posição é totalmente contra ao propósito, posição e prioridade do sistema deste mundo. E se então nós somos resistência e atrapalhamos o sistema desse mundo, este mundo vai se levantar contra nós e haverá perseguição. Obviamente haverá conflito, não tem como. Se um cristão não vive ou não experimentou conflito e perseguição, é estranho, porque a forma como você vive, não estou falando de você ser alguém desrespeitoso, alguém inconsequente, mas naturalmente a forma como você pensa, a forma como você se posiciona sobre assuntos da sociedade, vai conflitar com a sociedade. E a sociedade vai vir contra você. Não é à toa que eu e outros amigos pastores já tivemos que prestar depoimentos na polícia, recebemos cartas do Ministério Público, porque nós nos posicionamos contra o sistema. Não há como haver amizade entre o cristão e o mundo. E o que ele está falando aqui é isso. Se não há sinal de conflito, é porque o mundo já tomou, já se apossou da situação. Os cristãos já foram dominados. A mentalidade do cristão já foi perdida.
É por isso que eu me assusto quando eu vejo alguns pregadores, que hoje são extremamente conhecidos, com milhões de seguidores, indo em grandes redes de televisões nacionais, sendo convidados para estarem lá. Essas grandes redes de televisões, o propósito delas é contra o cristianismo. Se elas chamam um pastor, representante, embaixador do reino de Deus para dentro, ué, o cristão sempre está em conflito contra o sistema. Por que o sistema está se sentindo à vontade para chamar esse pastor lá para dentro? Porque o sistema já o dominou. Ou você acha que o sistema chamaria o próprio inimigo para dentro de casa? Não faz sentido. Então fiquem atentos com quem vocês ouvem. Se é alguém que é muito próximo, é muito aceito pelo esse mundo, alguma coisa está errada. Nós temos grandes pastores que são respeitados, às vezes não são aceitos. São respeitados porque, não só pastores, homens e mulheres de Deus, porque os seus feitos são grandes demais, até para que o sistema apague isso. Então tem que haver respeito, mas respeito jamais. Se eles puderem, eles vão nos atropelar e vão acabar com a nossa fé. Isso já tem acontecido de diversas formas. Acabei de citar aqui 2 delas. Usa o sistema contra nós, nos amedrontando. Afinal de contas, um pastor ser indiciado pelo Ministério Público como suspeito por apenas ter falado que Deus criou homem e mulher, o que é isso, se não querer nos calar, usando a própria máquina do sistema? Então o mal já havia tomado conta de Israel. Eles já haviam assimilado a cultura do mundo. Para eles não havia mais distinção, ao ponto deles estarem pacificamente convivendo com o mundo, ao ponto deles quererem formar famílias. Israel andou tempo demais perto do pecado, e eles nem se deram conta que eles foram engolidos pelo pecado, que a mentalidade deles foram engolidas por esse sistema. Você sabe que muitas pessoas, elas vivem esses ciclos também. Se afastam de Deus, buscam outros deuses, ou seja, trocam suas prioridades, se encontram em problemas, clamam a Deus, Deus com misericórdia traz elas de novo. E elas vivem nesses ciclos, idas e vindas, idas e vindas. Esse ciclo acontece, mas pode chegar a um ponto, assim como aconteceu em Israel, que essa pessoa nem sequer vai pedir mais ajuda a Deus. Por quê? Se conformou, a mentalidade foi engolida. Não se trata apenas mais de um domínio simplesmente de uma situação. O domínio agora é completo. A mentalidade dessa pessoa foi transformada. O pecado dominou a mentalidade dessa pessoa de tal forma, ela foi tão seduzida pelos seus desejos e por este mundo, que ela nem ao menos percebe que está escrava agora desse sistema, dos seus desejos. Tanto que muitas dessas pessoas agora vivem pacificamente com aquele que as escraviza, ou seja, Satanás. Elas têm livre acesso no território de Satanás. Elas entram e saem, elas fazem amizades lá no território do inimigo. A vida delas agora passa sempre pelo território do inimigo. Elas sequer percebem mais. Porque agora que a mente foi engolida, elas começam a se adaptar à cultura deste mundo. Elas começam a assimilar os padrões morais deste mundo, a ética deste mundo. Então, assuntos que é de suma importância para nós como cristãos, como o aborto, agora não é mais bem assim.
Agora, o fato de Deus ter criado homem e mulher não é mais bem assim. A mentalidade está se transformando. Ela está deixando de ser quem era, está se tornando uma nova pessoa. E no final desse processo, você nem reconhece mais essa pessoa, porque ela foi totalmente transformada. Da mesma forma que quando Deus translada alguém das trevas para a luz, há transformação nessa pessoa, a mentalidade dela começa a mudar, a forma como ela vive começa a mudar. Satanás, quando leva as pessoas para trevas, faz a mesma coisa. Ele transforma também a mentalidade dessas pessoas. Então, irmãos, assim, tenham extremo cuidado com a forma que vocês têm tratado a fé. Em um desses ciclos de indas e vindas, você pode nunca mais voltar. Se não for a misericórdia de Deus sobre a sua alma, você pode ter ido e nunca mais haverá retorno para você. Se esforce para se manter perto da família espiritual. Se esforce para estar em comunhão com os cristãos, com a sua igreja. Não brinque de ser crente, porque o diabo não está brincando de destruir famílias, de destruir almas. Timothy Keller novamente diz assim: no Israel de Sansão, Deus havia decidido impedir que seu povo se tornasse indistinto culturalmente e, portanto, extinto espiritualmente. Ou seja, Deus havia decidido impedir que o povo dele continuasse dominado pelo povo filisteu. E dessa forma, acabarem sendo extintos. E Deus fará isso por meio de Sansão, e apesar de Sansão, e haverá conflito. Por quê? Porque sempre há conflito entre o cristão e o mundo. Nós já pregamos aqui em outras passagens, em outros cultos, você pode buscar nossas mensagens. Nós pregamos sobre política, e é dever do cristão se levantar contra decisões políticas que vão contra a nossa fé. Não é? Essa mensagem aqui de Timothy Keller, que Deus decidiu que o povo dele não seria dominado, e ele faria isso sim através de Sansão, mesmo ele estando quebrado, apesar de Sansão. Isso nos leva ao nosso quarto e último ponto. Deus escreve reto, em linhas tortas. Não é? Por quê? Porque depois de tudo que nós vimos aqui no livro de Juízes, a impressão é que o povo realmente se perdeu, não há volta para eles. Nesse ciclo não há volta. O juiz levantado por Deus, que é o Sansão, o herói que iria libertar o povo, ao invés de fazer guerra contra o inimigo, agora ele quer fazer amor com o inimigo. O que dá a impressão é que tudo se perdeu. Tudo foi por água abaixo. Mas os 46 do segundo tempo, uma luz brilha, que é o versículo 4. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Deus estava agindo, né? Às vezes nós olhamos para as coisas, ou até para a nossa própria vida, né, e falamos: será que os planos de Deus realmente vão dar certo? Será que as promessas vão se cumprir? Ou será que eu atrapalhei tanto que Deus tinha na minha vida que agora não tem mais jeito, né? Ou será que o sistema, a humanidade está atrapalhando tanto Deus que Ele não vai conseguir cumprir suas promessas a respeito deste mundo? Será que Deus vai? Sim, Ele vai. Ele vai. Nós vimos aqui Sansão, um herói quebrado. Ele tinha um temperamento impulsivo, ele era bem explosivo. Ele era tolo e facilmente conduzido pelo sexo oposto.
E Deus vai usar justamente as fraquezas de Sansão para que o seu plano dê certo. Deus vai usar justamente o fato de Sansão ser impulsivo, tolo e facilmente conduzido pelo sexo oposto, para que o plano dele aconteça. Agora entenda, Deus não está autorizando e nem dando suporte para as atitudes de Sansão. Sansão e todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Mas Deus usa os pecados de Sansão como parte do seu plano para libertar o povo da escravidão dos filisteus. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. E Deus se mantém fiel a essa promessa, mesmo quando o povo de Israel deixou de ser fiel. E por isso ele vai usar até mesmo o erro do povo de Israel para libertá-los. O povo de Deus, seja no passado como o povo de Israel, ou hoje, que nós fazemos parte desse povo de Deus, como eu disse, nós não devemos ter amizade com o mundo, porque amizade com o mundo, a Bíblia diz que é inimizade com Deus. Então, uma vez que você é amigo do mundo, você é inimigo de Cristo. Porque, de novo, propósitos diferentes, mentalidades diferentes. Mas Deus, ele é tão grande em amor, ele é tão grande em bondade, misericórdia, empatia, que as promessas que ele fez para nós vão se cumprir, apesar dos nossos pecados, e se necessário, elas vão se cumprir por meio dos nossos pecados. Você consegue perceber como isso é poderoso? Como de fato todas as coisas colaboram? Salmos fala para nós que os planos de Deus permanecem para sempre. E nenhum deles vão ser frustrados. O que Deus falou vai se cumprir, como tem se cumprido ao longo de toda a história da humanidade. Da mesma forma que semana passada, refletindo na história de Sansão, nós recebemos uma dose de esperança, novamente na história de Sansão nós recebemos uma outra dose de esperança. Por quê? Porque se você tem sido essa pessoa de idas e vindas, uma instabilidade espiritual, uma pessoa tola, uma pessoa impulsiva, uma pessoa dominada pela erotização, pela sexualização do nosso presente século, entre tantas outras características que eu poderia ficar aqui citando, e por isso, pelas suas falhas, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, você acredita que não há mais volta para você? Você acredita que não tem como e nem por que Deus te abençoar, ou que Deus deveria manter a promessa que Ele fez para você? A dose de esperança é: Deus permanece fiel, mesmo quando você não é fiel. Deus continua te abençoando, mesmo quando você não merece ser abençoado. Deus se mostra tão maravilhoso, tão perfeito, tão bondoso, que Ele vai usar justamente suas falhas, os seus pecados, para que se cumpra o plano dele na sua vida. Então, sabe essa situação que você acredita que por ela ou por causa delas você se perdeu? E você acredita que por ela ou por causa delas não há esperança para você? E você talvez tenha se conformado e suas vindas na igreja é de uma forma automática. É justamente nessas situações de erros e falhas que você acreditava que não havia esperança, que Deus usa elas justamente para sua esperança. Qual a esperança? A esperança da sua salvação, a esperança da sua libertação, a esperança da sua transformação. Enquanto estamos aqui, irmãos, vivos, nunca é tarde demais. Não importa o quão longe você tenha ido,
Não importa o quanto de comida de porco você tenha comido. Deus está à sua espera, como um pai amoroso, que corre em sua direção para te receber mais uma vez. Mesmo você não merecendo, mesmo você não sendo fiel, mesmo você sendo um herói quebrado, mesmo você tendo erros e falhas, Deus continua te amando. Há esperança para nós. Por quê? Deus continua agindo. Deus continua agindo. E qual é a conclusão? O amor de Deus, ele é constrangedor. E é um amor invencível. Invencível. Agora é importante eu caminhar agora para o nosso término, dizendo que essa atitude de Deus para com Sansão ou para conosco, para o seu povo, melhor dizendo, não é um cheque em branco para que você continue livremente nessas indas e vindas. Não é um cheque em branco para que você continue vivendo a vida de acordo com o que você quer viver ou atendendo aos seus desejos tranquilamente. Não, Deus vai vir e vai fazer acontecer na minha vida. Mesmo eu metendo esse louco aqui. Mesmo eu vivendo totalmente fora do que Deus tem para mim. Essa atitude de Deus não é um cheque em branco para você ter esse tipo de mentalidade. Essa atitude de Deus é uma demonstração de fidelidade e amor para com você. E essa atitude de Deus deveria te levar, por fim, a ficar de joelhos e pedir para que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Ele te salve de você mesmo e para que Ele governe a sua vida, apesar de você. Ou seja, voltamos lá no que eu disse no ponto 3, se eu não me engano. A salvação acontece quando nós reconhecemos que nós somos falhos. Quando nós reconhecemos que nós somos egoístas, que nós tropeçamos, que nós fazemos o nosso contrato e nós quebramos o nosso próprio contrato. Eu costumo falar que você não costuma cumprir o contrato de comer saudável, porque provavelmente 100% de vocês já fez a promessa diversas vezes de levar uma vida saudável. E você fez esse contrato, você fez as condições desse contrato e você não foi capaz de cumprir o que você prometeu para você mesmo. Então, quando você chega nesse ponto de reconhecer a tua falha e que você não é esse herói maravilhoso, mas que você é quebrado, e mesmo assim você vê a bondade de Deus te atingindo e usando o teu erro para o teu benefício, você deveria se ajoelhar e pedir para que Deus tenha misericórdia da sua vida e salve você de você e governe sua vida apesar de você. É esse o fim que essa atitude de Cristo deveria conduzi-lo. Um reconhecimento total de quem Ele é, de quem nós somos. Refletir e praticar. Mesmo quando nos afastamos e cometemos erros, a misericórdia de Deus está disponível para nos receber de volta. Arrependa-se sinceramente, busque a restauração em Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos perdoar e renovar. Ponto 2. É importante valorizar e buscar a orientação de pessoas sábias e experientes na fé. Ouvir conselhos pode nos ajudar a evitar erros e fortalecer o nosso caminho com Deus. E o ponto 3, relacionamentos íntimos como casamento devem ser somente com pessoas que amam a Deus compartilhando da mesma fé. Mas, como a Bíblia disse, e eu reforcei aqui, vou reforçar novamente. Se você já se encontra em um casamento com um descrente, permaneça fiel. Não vá se divorciar. Por quê? Porque Deus é poderoso para santificar o teu casamento a partir de você. E trazer uma nova realidade no teu relacionamento. Você não corrigimos um erro com outro erro. E nós descansamos sabendo que Deus é mestre em causas perdidas.